Pessoal, vira e mexe eu faço enquete aqui. Eu fiz uma enquete recente no canal dos temas que você quer mais ver. Está na aba da comunidade. Quase 20 mil votos, né? E grande parte das pessoas que estão aqui no meu canal, obviamente por ser um canal de neurocirurgia, quer ver doenças neurológicas e neurocirúrgicas e doenças infecciosas, doenças virais, surtos que estão acontecendo, né? E vira e mexe eu faço vídeo aqui nos comentários. Claro que grande parte das pessoas é comentando sobre a doença, mas me chama a atenção a quantidade de pessoas que também falam, não fale tanto dessa doença, essa doença pode assustar muito, não fique falando de risco de surto, isso cria ansiedade nas pessoas. Eu vou explicar que é verdade isso, e como a gente lida com isso, o que a gente pode ou não pode fazer. Em primeiro lugar, a informação é melhor que a desinformação. E aí o que acontece? Que aí eu entendo, muitas dessas pessoas fazem comentários, e até concordo, né? Se você sobrecarregar o seu dia a dia, o seu cérebro com informações de doenças, obviamente isso pode prejudicar a sua saúde. E aí vamos lá, porque eu estou falando isso e eu faço todo dia aqui vídeo para você sobre doença, né? Qual a grande diferença? Existem algumas áreas, existem alguns comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia que devem ser feitos no nosso dia a dia. O lazer, a atividade física, a alimentação. Estudar sobre doença é sazonal. Como assim sazonal, Júlio? Por exemplo, tem pessoas que vêm aqui no canal, e eu acho que a grande maioria, meu público, tem acima de 60 anos de idade, ele vem no aspecto de curiosidade. Vou dar exemplo, surgiu o vírus de ebola, ele quer saber o que é esse vírus de ebola, por quê? Porque ele é curioso. Surgiu agora o vírus da nova mutação do Covid, que surgiu lá na China, ele está curioso. E isso acontece em todos os jornais, todas as matérias de jornais, toda a imprensa, ela lida com isso. É uma notícia, tem um fato, as pessoas querem entender melhor com isso. Quando tem uma queda de avião, quando tem uma morte, quando tem um sequestro, as pessoas ficam curiosas sobre esse fato. E a doença, sem dúvida nenhuma, atrai nossa curiosidade. E por que eu estou falando isso? Isso é completamente diferente de pessoas que muitas vezes ficam procurando doença nela. Existe o comportamento da curiosidade, que é natural e é comum, e é nosso objetivo aqui no canal. Quando eu faço esses vídeos de temas que estão surgindo no dia a dia, é com esse objetivo. Mas tem também o aspecto danoso, é você ficar procurando sintomas. Vou dar exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui dezenas de vídeos sobre dor de cabeça e causas. Falo de tontura, falo de enxaqueca, falo de cefaleia tensional, falo de tumor. Não é para você ficar vendo esses vídeos e ficar achando que você está com essas doenças. Pode acontecer isso, claro, mas não tem jeito. Você vai estar no Google, você vai estar no jornal, não tem jeito. Sempre existem algumas pessoas que realmente elas são ansiosas e elas consomem esse conteúdo pensando que elas estão com essa doença. Essas pessoas realmente elas têm que se afastar desse tipo de conteúdo, tem que evitar. Pra você ter ideia, eu tenho um paciente que eu falo, não lê a bula não, você é muito ansioso. Deixa seu marido ler, deixa sua esposa ler e ele vai te orientando. Se você tiver alguma coisa, você fala. Por quê? Existe um efeito que a gente chama nocebo. Tem um vídeo aqui falando sobre isso. Que é você ficar lendo coisas ruins, ou vendo coisas ruins, ouvindo informação ruim, e você acaba sentindo aquilo. Tem um placebo que é, entre aspas, do bem, que você acha que um remédio vai funcionar para você, mesmo que seja água, mesmo que seja farinha, e ele acaba funcionando, você se sente melhor, e tem esse nocebo. Então o que acontece? Não tem jeito, a internet, a imprensa, o jornal, ele vai ser produzido baseado no interesse das pessoas, e as pessoas se interessam por doença. As pessoas são curiosas com novos surtos, e não tem jeito, esse conteúdo vai existir. Se você é do tipo, que não é a maioria das pessoas, essa é a minoria, que é ansioso em consumir esse conteúdo, se afaste, bloqueie meu canal, bloqueie o canal de doença, não consuma esse conteúdo, não clique nesse vídeo. Se você tem um sintoma, tem uma doença, está preocupado e quer saber se informar de uma doença específica, você busca no YouTube e procura. Agora, se é por curiosidade, né? Eu mesmo no meu dia a dia, eu consumo o canal mais aleatório possível, quase diariamente, de luta, que eu gosto de assistir. Então, eu consumo esses canais de luta, eu gosto, né? De notícia econômica, eu consumo. As notícias econômicas são só catástrofe, o mundo vai se acabar, de finanças, então não tem jeito, né? Essas catástrofes, essas doenças, essas notícias, elas geram curiosidade, e essa curiosidade vai atrair você para o tema, para estudar o tema. Então, o título, a forma, o tema vai depender do seu perfil. Se você tem um perfil de curiosidade, eu recomendo, veja, assista, a informação é bom, te ajuda. Às vezes você está falando de uma doença, como Covid ou de ebola, você aprende outra coisa, outro conceito que vai ajudar na sua vida, tá bom? Se você é do tipo de pessoa muito ansiosa, muito preocupada, se afaste desse conteúdo que pode prejudicar a sua saúde, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.